Meu nome é Carmen Hornick e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre autoconhecimento, sobre relacionamento humano. E vou falar especificamente sobre situações de conflito. Você já viveu alguma? Eu imagino que sim. Todos nós já tivemos a oportunidade nessa vida de estar envolvidos em uma situação de conflitos ou até às vezes provocar uma situação de conflitos. Por isso que esse tema é muito bacana de ser tratado. Eu vou trazer sobre a ótica do Bert Hellinger, que ele fala sobre a questão do indignado. Ele diz que quando nós nos tornamos indignados com uma situação, nós temos uma tendência de parecer que estamos numa luta do bem contra o mal. Então assim, para começar a falar sobre esse assunto, especificamente com vocês, eu vou colocar dentro de um panorama de duas coisas importantes que nós precisamos compreender em primeira mão. Primeiro, a gente tem que observar qual é a convergência do nosso discurso com a nossa atitude. Ou seja, aquilo que eu falo, aquilo que eu conto para os outros, ele condiz com aquilo que eu faço, né? A forma como eu trago os meus valores, ela tem relacionamento íntimo com a forma como eu expresso esses valores nas minhas atitudes? Essa convergência é muito importante para você observar as situações de conflito. A segunda situação desse panorama, que é muito bacana, é que nós somos seres humanos. Nesse mundo tecnológico, né, nós somos seres humanos e como seres humanos somos falhos, nós erramos. Mas a grande magia é a possibilidade de melhorar a cada situação. Porque nós, como seres humanos, podemos nos desenvolver, podemos olhar as coisas por outro ângulo e enxergar novas saídas, né? Novas formas de lidar com as situações de conflito. Então, diante desse panorama, eu vou trazer para vocês um contexto de conto de fadas. Por quê? Porque os contos de fadas todos nós conhecemos, né? Eles foram a forma como a educação encontrou para introduzir essas situações de conflito nas nossas vidas. Nos contos de fadas a gente sempre tem a malvada, aquela caracterizada pela pessoa egoísta, que só pensa em si mesmo e que tudo que ela faz é em benefício próprio. Por outro lado, nós temos a fada, aquela figura leve, etérea, doce, bondosa, não é? Só que, olha só, nós temos tanto a fada quanto a malvada habitando dentro de nós. E numa situação de conflito, o que você tem que fazer primeiro para buscar resolver? É olhar de fora e observar as tendências. A tendência do que está acontecendo ali leva o comportamento para qual desses personagens? Tá te levando mais para a característica da malvada ou mais para a característica da fada? Para corroborar com essa situação, os estudos do Eric Berne, no livro Os Jogos da Vida, ele diz que existe em todo relacionamento, especialmente das situações de conflito, o triângulo dramático, onde um assume o papel de acusador, o outro assume o papel da vítima e aí sempre há um salvador. Mas o mais bacana do relacionamento humano é que essas posições na situação de conflito, elas não são estáticas, elas mudam, elas são dinâmicas, elas mudam. O que eu quero dizer? Que uma hora o acusador pode virar a ser vítima e vice-versa, e o salvador também virá a ser o acusador. Então assim, dentro da interação humana, é um processo dinâmico que a todo momento vai estar mudando. Mas e aí, Carmen, o que a gente vai fazer em relação a isso? Aí, de novo, nós temos que trazer a seguinte situação. A malvada, a gente pode trazer ela como se ela fosse as raízes de uma árvore. Ou seja, a pessoa que tem uma tendência a agir mais como malvada é como se ela fosse as raízes da árvore que precisa sugar o solo para se manter viva. Aquele é o barato dela. Já a fada, ela está mais ligada aos frutos. Lá na ponta do processo, ela já está oferecendo frutos para quem está ali do lado dela, frutos doces, bondade, abundância. Então são duas maneiras de operar de forma diferente. Mas a perspectiva também do Bert Hellinger, o que você olha para essa situação e o que você deve fazer?
Você deve olhar e dizer: tudo é perfeito como é. Cada um só pode oferecer aquilo que tem naquele momento e não será para sempre assim. Então, para você sair bem dessas situações de conflito que todos nós enfrentamos todos os dias, é preciso seguir esse ensinamento do Bert, que diz que uma forma de você se livrar daquilo que você julga que é mal para você é deixá-lo serenamente partir, ir embora. É exatamente assim que nós precisamos proceder. Muito obrigado. Era tudo isso que eu tinha para falar para você hoje. Obrigada.